Um grande ensinamento. História criada por Mozart Couto, baseado na questão 913 de O Livro dos Espíritos. Era uma tarde chuvosa, quando meu sobrinho, Jean, veio procurar-me. Sempre fomos muito ligados. A ligação aumentou depois da morte de seu pai, meu irmão Antônio. Jean abraçou-me fortemente. Calado, pude sentir de imediato a angústia que o envolvia. Jean, quanto tempo não nos vemos, filho? Sentamo-nos próximo à lareira e depois de algum tempo em silêncio, Jean chorou muito. Esperei calmamente. Em seguida, aquele jovem confuso relatou-me diversas experiências pelas quais passara e que o levaram a intensos questionamentos e grande sofrimento. Pela experiência que havia adquirido no decorrer da vida, reconheci de imediato a origem de toda aquela dor e narrei-lhe um fato que eu próprio vivera e que mudara por completo minha vida. Quando jovem, presenciei a uma reunião espírita, na qual questões seríssimas eram colocadas aos nossos visitantes da outra face da vida. Essa reunião foi na Sociedade Espírita de Paris e dirigida pelo professor Rivaio, conhecido como Allan Kardec. Uma das questões era esta: entre os vícios, qual que podemos considerar radical? Ao ouvir isso, algo dentro de mim moveu-se. Tive um pressentimento de que uma mudança profunda estava prestes a ocorrer. A mão da médium deslizou rápida, porém delicadamente, sobre o papel, e a resposta foi surgindo. Como estava bem próximo, pude acompanhar o texto que se formava assim: já o dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Ele é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Neutraliza todas as outras qualidades. Portanto, quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do coração todo sentimento de egoísmo. O Sr. Allan Kardec continuou: estando o egoísmo fundado no interesse pessoal, parece difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem. À medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menos valor às materiais. Em seguida, é necessário reformar as instituições humanas que o entretêm e o excitam. Qual é o meio de se destruir o egoísmo? Perguntou o Sr. Kardec. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a material e, sobretudo, com a compreensão de vosso estado real futuro, dado pelo Espiritismo. Naquele instante, algo muito poderoso começou a se processar em mim. Comecei a ver de uma maneira nova. Vi uma luz na mão da médium. A luz tomava não só a mão, mas toda a cabeça da médium. E foi se intensificando, passando a envolver-me. A partir daí, pude acompanhar mentalmente o restante da mensagem que era psicografada. O Espiritismo, bem compreendido, transformará os hábitos e as relações sociais. Fará ver as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece perante a imensidade.
E ao destruir essa importância exagerada da personalidade, fundamento do egoísmo, os fará ver essa personalidade naquilo que de fato ela é. Aqueles que abdicarem verdadeiramente da própria personalidade em proveito dos outros, estará aberto o reino dos céus. Pois em verdade vos digo que no dia do juízo, quem quer que não tenha pensado senão em si mesmo, será posto de lado e sofrerá no abandono. Fénelon. Assim terminou aquela mensagem e minha primeira e mais significativa experiência mediúnica. Pude então compreender muitas coisas de um modo muito mais amplo. Eu e meu jovem sobrinho conversamos ainda há algum tempo sobre suas angústias, agora vistas mais profundamente. Baseando-se em nosso diálogo, ele buscou rever posições e encontrar uma nova forma de viver aquelas situações que tanto o fizeram sofrer. Despedimos-nos e ele se foi. Meses depois, mudou-se para a América. Não tenho notícias de que tivesse abraçado inteiramente a vida espiritual, mas fiquei feliz ao saber, por intermédio de sua esposa Florence, numa de suas cartas, que Jean transformara-se inteiramente e que sempre levava em sua inseparável maleta um livro, o qual sempre estudava carinhosamente, o Livro dos Espíritos. Há inúmeras maneiras de utilizar os diversos temas enfocados pela doutrina. É preciso exercitar. Certamente um escritor criativo sempre encontrará meios inteligentes de passar para a linguagem dos quadrinhos esses vários assuntos, seja no estilo leve das histórias infantis, como no estilo realista para adolescentes e adultos. Devemos desenvolver os quadrinhos espíritas, pois, sem dúvida, seria mais uma forma interessante, bela e muito acessível de divulgar a doutrina, de tocar o coração de muitos. E o que mais poderia querer um artista que veio ao mundo para revelar a beleza de Deus em tudo? Haveria função mais nobre para a arte do que a de ascender ao artista e a todos que se detiverem sobre sua obra? O campo é fértil, as sementes estão prontas. Trabalhemos então. Mozart Couto, Juiz de Fora, 17 de agosto de 1995. Mozart Couto. Nascido em Juiz de Fora, Minas Gerais, em 27 de março de 1958, Mozart Cunha do Couto, ou Mozart Couto, como é conhecido, começou a desenhar quadrinhos em 1979, como colaborador das revistas da Gráfica Editora do Paraná, Grafipar. Depois de alguns anos colaborando para essa editora, Mozart passou também a publicar em outras que trabalhavam com quadrinhos nacionais. Produziu então vários gêneros de quadrinhos para diversas revistas no eixo Rio-São Paulo, até que em 1988, juntamente com outros autores, começou a exportar seus trabalhos para a Bélgica, através de uma agência da cidade de Antuérpia, a Comum Internacional. Sem mercado para produzir no Brasil, da Europa o autor coloca seus trabalhos nos Estados Unidos da América desde 1993, desenhando histórias e personagens criados nos Estados Unidos. Atualmente trabalha com o personagem Turok, da editora Valiant, a Klein, de Nova York. Além desses quadrinhos, Mozart trabalha também com ilustrações e histórias avulsas para revistas alternativas como a Legenda, de Belo Horizonte. Destacam-se entre seus trabalhos a série O Mago e o Guerreiro,
publicada pela editora De Arte, São Paulo. A Casa dos Horrores, De Arte. O Olho do Diabo, Press Editorial, São Paulo. O Viajante, Marge Strip, Bélgica e editora Ícone, São Paulo. Tambatajá Comics, Como, Bélgica. A História de um Espírito, Grafa Instituto Maria, Minas Gerais. E um Grande Ensinamento, colaboração para a Oficina de Quadrinhos da UniArte, Unificação Espírita através da Arte, Goiânia, Goiás.